Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas diferenças que existem entre a atenção primária e o gerenciamento de crônicos. É muito comum as operadoras, né, a gente do mercado de saúde, preocupar mais com a gestão dos crônicos do que com a atenção primária. Isso é uma coisa que não é estimulada pela ANS para os cuidados da atenção primária e nenhuma operadora o faz com um grau de acuidade muito grande. Então, esses casos crônicos é o que elas focam mais, né? Geralmente elas têm programas de gerenciamento de casos crônicos com um volume bem maior do que do atenção primária. Elas podem fazer campanhas tipo Mude um Hábito, ou Viva Saudável, ou qualquer coisa desse nível. Mas elas dificilmente elas conseguem fazer uma atenção primária integral, até por causa do modelo de negócio que a gente tem hoje em dia, que é muito segregado, né? A gente não tem um cenário das operadoras que elas têm um prontuário único do paciente para toda a sua rede credenciada, né? De forma que os médicos consigam consultar isso. E ela não tem tanta habilidade para negociar com os prestadores de serviço, principalmente laboratórios, médicos, fisioterapeutas, para fazer uma atenção primária eficiente, né? Ela geralmente prefere gerenciar crônicos. E desses 80%, né, que são saudáveis, eles vão utilizar, por exemplo, uma, duas vezes o plano, talvez durante um ciclo de vida deles, né? Quando a faixa etária é menor, se a utilização do plano é muito baixa, né, exceto nos casos de urgência e emergência. Mas fora isso, é uma margem muito insignificativa para eles desse custo da atenção primária. Então eles não compensam investir nisso, eles não olham isso como uma estratégia de negócio. Eles preferem gerenciar os crônicos. Mas aí existe uma grande diferença importante que a gente precisa de analisar. O gerenciamento de crônicos é geralmente feito para uma faixa etária de idosos, de pessoas com alta sinistralidade e recorrência de cuidado. Então a operadora geralmente monta uma equipe, né, multidisciplinar, médico, enfermeira, psicólogo, para fazer esse acompanhamento de perto dessa carteira, né, desse público. E geralmente as operadoras pequenas, elas dão muito pouco foco no acompanhamento disso, e as famílias também costumam transferir muito a responsabilidade desse cuidado para a operadora, o que é errado. A família tem que ser parte integrante do processo, né? Não adianta nada você falar que você tem um gerenciamento de crônicos, sendo que na verdade você está transferindo a responsabilidade para a operadora de saúde e não a família engajando naquele tipo de recuperação. Então você acaba tendo que a operadora não gosta de assumir os papéis que seriam dos cuidadores da família, né? E isso, infelizmente, as pessoas, quando elas começam, elas são eletivas e entram num quadro de gerenciamento crônico, a maioria delas transfere a responsabilidade para a operadora e o cuidado diário daquele paciente, o manejo diário daquele paciente, ele é feito por terceiro, né? Ele é feito só pela operadora, a família não se interessa mais, seja por idade, por questão econômica, seja por causa da dificuldade de entender a doença, né? A gente sabe que as doenças evoluem de acordo com a faixa de idade da pessoa. Então é muito difícil você colocar assim, nossa, eu vou fazer um gerenciamento de crônicos bacana. E escolhe um público de alta sinistralidade, de recorrência, mas não alinha esses métodos de cuidado com a família. E isso precisa estar bem, desculpa, está bem alinhado antes de ser feito qualquer coisa. O modelo de gestão de cuidados na saúde suplementar ele é muito fraco ainda e ele
ele peca nas ações educativas. Ele é mais passivo, reativo, do que realmente uma atenção focada na saúde do beneficiário. Então isso gera N conflitos, N demandas que poderiam ser tratadas de outra forma e a gente acaba ficando num cenário meio caótico, né, de atenção. Diferente da atenção primária à saúde, que muitas operadoras falam que estão preocupadas, mas não adianta nada você dar um dispositivo, um Smart Fit, um relógio para acompanhamento desses pacientes, sendo que isso não acontece, né? Isso aí não funciona. Então é muito importante que a operadora defina bem suas linhas de cuidado para que ela realmente seja efetiva. Quanto maior a carteira de beneficiários, maior vai ser a dificuldade de gestão da atenção primária. E ela muitas vezes não tem recursos suficientes para implantar um registro eletrônico de saúde com toda a sua rede credenciada, de forma que os médicos eles consigam ver resultados de exames anteriores para não chegar lá no consultório e ele não saber sequer direito, ter que fazer todo aquele processo de anamnese, de triagem. Então isso é muito complexo operacionalmente para ser feito, né? Porque a gente tem livre escolha na maioria dos casos de médicos, né? Então a gente pode ir de um médico para o outro, da mesma operadora, da mesma especialidade. Ele submeteu os seus exames a diferentes critérios de análise, de acordo com o conhecimento e a capacidade técnica dele, e a gente ser submetido a verdadeiros eh, custos, né, embutidos numa atenção primária mal feita. A interdisciplinaridade, né, ou seja, um conjunto de profissionais diversos para fazer atenção primária, ela custa caro, ela não é uma estrutura fácil de ser mantida e ela precisa de ser muito bem planejada, né? Os crônicos você monta um público muito específico, já a atenção primária ela tem que ser feita para toda a sua carteira de beneficiários. Imagine, por exemplo, você ter uma carteira de 5.000 vidas, né? E você fazer um acompanhamento desses eventos nessa carteira de 5.000 vidas. Como é que isso funciona, né? Como é que isso poderia ser mitigado, impactado, né? Solucionado? É um aspecto muito difícil da operadora tentar manter isso aí dentro de um custo aceitável, né? Dentro de um custo do ticket dela. Mas ela esquece que quanto mais ela reduz a sinistralidade com a atenção primária, mais econômica ela fica, né? Então, por exemplo, casos de febre, de uma gripe, de uma dor de cabeça, todos eles poderiam ser resolvidos por uma atenção primária efetiva, né? Os distúrbios do sono, transtornos de ansiedade, acompanhamento de enfermagem, né? Não precisa ser só o profissional médico, mas um acompanhamento de nutricionista, de enfermagem, tudo isso poderia fazer parte, né, de uma atenção primária efetiva. E a maioria das operadoras, quando elas falam que tem isso, elas são muito mais demandativas do que realmente efetivas, né? Elas reagem a demandas, né? Elas começam muito bem o programa de cuidados, mas falta a elas a capacidade de monitoramento e acompanhamento dessas situações. Então é um cenário muito difícil e é muito complicado você gerenciar esses custos, né? A maioria das operadoras já tem uma sinistralidade alta, né? Principalmente esse mercado, e ela ter equipe em quantidade suficiente para fazer isso é um aspecto oneroso, né? Você tem que manter uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer essa triagem, esse acompanhamento, né? Se marcar recorrências, ter disponibilidade da equipe para o horário que o paciente precisar. Então, isso tudo tem um alto custo operacional, né? E sem um prontuário eletrônico do paciente bem feito, bem avaliado, bem estruturado e com integração com toda a rede credenciada, isso não funciona, não vai funcionar e não tem como ter sucesso, né?
Então, a, a atenção primária à saúde, ela nunca foi um ramo escolhido pelas operadoras, embora hoje em dia a gente tenha operadoras que estão tentando fazer isso, mas elas fazem ainda de uma maneira reativa e não uma maneira ativa, acompanhando mês a mês aquela vida daquele paciente. Ó, você está comendo bem, você está se alimentando bem, você está tendo hábitos saudáveis, você está fazendo alguma atividade física. Então isso ela não faz direito, né? E manter sinistralidade de carteiras grandes, né, com 1 milhão, 1,5 milhão de beneficiários, é uma coisa muito complexa de ser feita e ela não é operacionalmente viável para algumas operações. Então, as operadoras elas acabam ficando muito segmentadas numa atenção primária voltada para os contratantes de alto risco, né, com carteiras grandes, né, acima de 600 vidas, 300, 600, dependendo do porte da operadora. E mesmo assim ela faz ações pontuais, né? Tem uma palestra, mas ela não tem cuidado efetivo, né? O médico da operadora, ele não está ali acompanhando a evolução clínica daquele paciente, independente de qual caso clínico for. Então isso acaba gerando uma contradição, né? Uma atenção básica que não é bem feita, né? Diferente de uma estratégia do PSF, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá ok? Então, um bom dia para vocês, um bom final de semana, fiquem bem e até a nossa próxima reflexão.